Participe! Vamos juntos fazer a diferença. Escola de Pais do Brasil, o menor caminho entre pais e filhos. A Escola de Pais do Brasil tem uma missão muito importante nesse momento de travessias novas, né? Então, o que eu vou trazer aqui para compartilhar com todos vocês hoje é uma breve reflexão sobre esses mares jamais navegados, trazendo algumas pistas e reflexões para que a gente possa pensar como contribuir enquanto escola de pais junto a esse momento que o Brasil todo, o mundo inteiro está se debruçando para encontrar saídas criativas, né? E eu e Célio conversamos muito, Marlene, Terezinha, é o momento de ajustar essas velas, porque o mar é novo, né? Então é um pouco sobre isso, eu vou convidar o Marcelo para entrar com os meus slides, que aí fica mais fácil para vocês acompanharem. Desenvolvendo habilidades socioemocionais, eu queria explicar rapidamente esse tema. Os mares nunca dantes navegados não faz parte dos Lusíades aqui, né, nesse momento, e sim pensando a pandemia, né, nesses últimos anos que todos nós estamos aqui, jamais vivemos uma pandemia como essa. Então, vamos pegar uma metáfora desse mar, né, esse novo mar, esse momento pandêmico, para que a gente possa transitar. O que são essas habilidades emocionais? Nada mais do que desenvolver formas de lidar com cada momento, com cada sentimento e, principalmente, desenvolver aquilo que muitas vezes está ali guardado no fundo da mala dessa viagem. Então, vou fazer um convite para que cada um de vocês embarque nessa rápida viagem aqui. Vamos lá, Marcelo? Bom, a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é pensar mares jamais navegados. Então, o pano de fundo dessa viagem é o momento atual. Eu tenho uma forma de olhar para essa pandemia um pouco diferente de muitas pessoas. Eu olho para a pandemia como se fosse um convite, uma convocação, ainda que amorosa, para que a humanidade acorde frente ao desequilíbrio que nós estamos vivendo. A pandemia já era anunciada que eu falo, não em forma de um vírus, mas em forma de alguma coisa que parasse a humanidade para que a gente pudesse refletir no desequilíbrio, né? Então, se a gente pegar os últimos anos, pegar a questão do meio ambiente, pegar a questão dos direitos humanos, a violência, o colapso da saúde, da educação, e eu falo que ainda é um convite amoroso, apesar de todas as vidas que estamos perdendo diariamente, nós temos como nos comunicar, diferente da gripe espanhola, diferente da peste negra, nós estamos, olha esse congresso todo online. A grande questão é, nessa viagem que navegamos hoje, chamado pandemia do Covid-19, quais são as habilidades, quais serão parte da minha bagagem, que roteiro que cada um está traçando, cada instituição, cada escola, cada família, cada empresa. Então, vamos avançar um pouquinho. O que eu trago para vocês? Bom, frente a essa pandemia, o que é a pandemia para a gente entender, né? É esse momento inesperado de uma doença global. Então, a gente fala, Brasil, qualquer lugar do mundo está passando por essa pandemia. Alguns
mais à frente, outros mais atrás, mas os sentimentos, todos nós estamos sentindo, todos nós que estamos nos possibilitando fazer alguma experiência com essa pandemia. Qual que é o roteiro? Vamos lá. Bom, eu tenho pensado muito, pode ir, Marcelo, eu tenho pensado muito a questão de como que a gente vai, o que a gente vai aprender. Quando eu pego uma viagem, eu faço um roteiro. Nesse momento, nesse cenário, o roteiro já veio traçado. Então, para quem se permite, o que nós vamos tirar de bom? Qual que é a forma da gente olhar para o mundo nesse momento, pensando a Escola de Paz do Brasil, né? Qual que é o propósito da escola, né? Qual que é a abertura que esse congresso está nos dando, nos possibilitando de interagir, de pensar, de refletir, de olhar e visitar reflexões diferentes, por isso essa quantidade de pessoas convidando a cada um de vocês. Ontem foi o Marcos Meyer, meu querido amigo, companheiro de viagem, né? Em mares conhecidos, mas também nesse mar que todos nós estamos. A primeira coisa que eu falo é, quando a gente não traça um roteiro, nós temos que improvisar. Então, a pandemia não foi um roteiro traçado por cada um de nós. Entramos nesse mar e temos que rever algumas coisas desse momento. A primeira coisa é a bagagem. Pode ir? Qual é a bagagem que eu estou levando? Primeiro, nós estamos passando por a sociologia, a história traz o novo normal. Eu não gosto muito desse termo, porque eu acho que de normal não tem nada, assim como já não tinha antes. Mas fato é que estamos revendo crenças e valores e alterando a forma de nascer, de viver, de se relacionar e morrer. Essas 4 coisas, elas influenciam demais na cultura que a gente está colhendo, na cultura que a gente está construindo. Como que as crianças estão nascendo isoladas, geralmente com 2 colos, quando tem, né, pai e mãe. Os avós não estão podendo conviver, os amigos, os tios. Então, há uma nova forma de nascer nesse momento. Novas formas de se profissionalizar. Olha o que a gente está vivendo aqui, esse congresso todo online, até de amar. Quem está solteiro, quem está sozinho, eu escuto muito na clínica novas formas de se relacionar, frente a aplicativos, grupos de ideias conjuntas, grupos de leituras de livros, para que as pessoas se sintam menos sozinhas. Trabalhar, quase todos nós tivemos que improvisar em nossas casas o nosso home office, né? Então, eu acho muito interessante quando as pessoas falam assim: ah, eu não sei se eu gosto mais de trabalhar home office ou não. Na verdade, a gente ainda não tem como avaliar, porque não foi uma escolha. Eu acho que a gente pode até falar se gosta ou não gosta quando a gente pode escolher. Então, temos que lembrar que nós não tivemos escolha. A partir do que nós construímos do ano passado para cá, grandes empresas, pequenas empresas estão reavaliando, né? Então, muitas vezes, não é uma escolha, é algo que cada um de nós terá que se responsabilizar. Então, entender isso é entender que até os rituais de despedida dos entes queridos, nós estamos tendo que improvisar. Isso é um dos pontos que mais me preocupa. É interessante. É o início da viagem, que é o nascimento, e o fim da viagem, quando a gente desembarca
dessa viagem chamada vida. Tomara, Deus queira, que cada um de nós consiga permanecer nessa viagem ao longo desse momento. Mas lembrem que enquanto escolas que somos, enquanto escola de paz, enquanto família, enquanto instituição escola, nós teremos que retomar duas habilidades fundamentais frente a esse momento. A habilidade do desenvolvimento dos primeiros anos de vida e a habilidade da despedida, da transitoriedade da vida. Não conseguiremos voltar para as escolas, para as nossas empresas, para as celebrações em família, sem que possamos falar das perdas, dar nome para todos aqueles sentimentos que saíram para fora. Medo, ansiedade, angústia, desesperança, fim de tempos, novas pandemias, tudo isso deverá ser tratado com muita serenidade, com muita conversa, com muita escuta. Eu falo que a maior habilidade a ser desenvolvida nesse momento é a habilidade de escutar, se colocar à disposição de quem fala, de quem procura a escola de paz, de quem procura vocês, simplesmente para escutar. Não dá para a gente pensar e nem dizer a minha dor é maior do que a sua é menor do que a outra. Não, cada um de nós aqui presentes e no mundo está vivendo essa experiência de uma forma diferente. Tem crianças que perderam tio, avô, avó e não puderam se despedir. Muitas dessas crianças conviviam diariamente com esses avós. Tudo isso, a escola de paz, que é uma referência para todos nós, terá que se debruçar sobre esses temas, para que a gente possa oferecer instrumentos para quem nos procura, para quem precisa, de como trabalhar essas questões com todas as gerações, né? Bom, mais um. Então, pensar esse momento é pensar e entender, apesar da gente não compreender, né? Porque eu acho que é difícil a gente compreender muito isso, mas tem alguns pontos que eu queria deixar aqui registrado que serão fundamentais para que a gente atravesse esse mar desconhecido. O senso de tempo mudou, né? Então, por exemplo, a narrativa, início, meio e fim, manhã, tarde, noite, tudo isso se alterou, porque hoje a gente praticamente se conecta 24 horas. É uma coisa que eu tenho falado muito para a instituição escola. Ajudem os seus pais, as suas famílias, a colocarem limites para que eles tenham acesso aos professores. Por quê? Porque o mundo privado e público está dentro de casa. Então, trabalhar com essa noção de tempo, construir uma outra medida. Os professores têm passado por síndromes muito fortes, e eu acredito que nas empresas também. O que tem acontecido? Nós perdemos a noção de respeito com o tempo cronológico. Então, até certa hora, não procurar os professores, os líderes, os gestores, não acessarem os seus funcionários fora do horário, porque tudo isso tem sido um momento de adoecimento, né? Crianças e jovens, de um ano para cá, mais do que nunca, a gente tem levantado questões de passividade, né? Por isso que muitas crianças e jovens estão apresentando problemas de aprendizagem, transtornos de atenção, de concentração. Não é momento de mudar a rota disso, medicar só em último caso. Por quê? Porque todos nós estamos muito mais numa posição passiva de receber a informação,
de receber as relações, de fazer encontros através da tela, então estamos muito mais passivos. Por isso que eu falo, por exemplo, esse momento, né, que a Escola de Paz está oferecendo, são momentos de reflexão, sair dessa passividade, trazer pontos que talvez a gente não tenha visitado. Há uma desconfiança por parte das crianças com os seus adultos, os marinheiros mais experientes. Por quê? Muitos adultos estão entendendo que as crianças têm que ser poupadas das suas perdas, dos entes queridos, da convivência. Eu particularmente não defendo isso, porque a criança sabe quando um ente querido morreu. Ela vê a tristeza na pessoa dos adultos que convivem com ela. No entanto, a gente fica remediando. Não. Lembrem-se que o vínculo afetivo com as crianças e os jovens passa pela verdade, por mais que ela doa. As certezas se tornaram temporárias, né? Outro dia eu escutava uma criança no consultório, ela me chama de Pati. Ela falava assim: ô Pati, me dá certeza que você não vai morrer. Eu falei para ela: eu não tenho como te dar essa certeza. Eu tenho feito tudo para que eu não adoeça, para que eu não contraia o vírus, e se eu contrair, para que eu passe, mas eu não tenho como te prometer isso. E a mãe ficou bravíssima comigo. Depois, eu conversando com ela, ela entendeu, a gente refletiu, e aí ela falou da dificuldade que ela tem para lidar com a perda. Então, olha como que as coisas vão fazendo sentido. As experiências sociais estão empobrecidas. Isso faz com que a gente sinta tudo muito. Então, por exemplo, eu estou com medo, eu estou com muito medo, eu estou alegre, eu estou muito alegre. A intensidade dos sentimentos está muito à flor da pele. Quem tem circulado pelas ruas de carro e tudo tem visto, né? Tem relatos assim tristes da intolerância no trânsito, o quanto que ela aumentou, e a sensação de transitoriedade está cada vez mais viva. Então, o que eu tenho feito? A vida é uma grande viagem. Ora a gente navega no mar conhecido, ora no mar desconhecido. Esse momento é o mar desconhecido. O que a gente vai fazer? Rever a nossa bagagem para que ela fique mais leve, para que a gente possa atravessar esse momento e lá na frente, né, o horizonte, quando a gente faz uma viagem de barco, que a gente regula as velas, a gente olha o horizonte. O horizonte essa pandemia vai passar. Como que eu quero chegar lá? Enquanto escola, enquanto família, enquanto colega, enquanto amigo, enquanto casal. A transitoriedade é certa. Em março de 2019, todos nós embarcamos nessa viagem chamada Covid. Alguns desembarcaram rapidamente, sem pedir licença ou mesmo sem se despedir. Outros foram embarcando lado a lado. Pessoas que antes eram anônimas se tornaram... 2020, desculpa, 2019 não, 2020. As pessoas que antes eram anônimas foram se tornando pessoas com nomes, com identidade, né? Todos os dias a gente se coloca no lugar, empaticamente, de quem perde um ente querido, para que a gente entenda que a vida é transitória, para que a gente não se apegue a nenhuma bagagem e que a gente consiga fazer essa travessia
de uma forma mais leve, mais unidos enquanto grupo, mais amorosos frente às dificuldades, resilientes e principalmente cuidadosos. Eu perdi uma grande colega há 2 semanas atrás, uma psicanalista bárbara, uma das maiores estudiosas do autismo, deixou 2 filhinhos gêmeos de 6 anos, e nesse momento a palavra não entra, porque não tem o que falar. Ela era uma médica, foi entubada, não conseguiu voltar, e ela tem pai e mãe vivos. E aí foi muito interessante, porque a experiência do luto, a gente acha que tem que chegar perto da pessoa e ter o que falar. E, na verdade, não. A gente não tem o que falar. A única coisa que a gente tem que fazer é se colocar ao lado, se colocar disponível para escutar. E a forma que eu encontrei de acolher os pais dessa minha amiga, porque eu não poderia estar junto, foi de enviar uma cesta com uns quitutes mineiros, com um chazinho e um bilhete com todo o meu carinho e amor. Isso fez uma diferença para eles. É assim que a gente vai aprendendo novas formas de se fazer presente. Quantas e quantos municípios que a gente tem trabalhado com formação de professores, que a secretária envia um chá, uma caixinha de chá, um pãozinho para cada professor, para cada conferencista, e todos juntos, na hora marcada, tomamos o chá fazendo uma roda de conversa. Então, quando eu falo de reinventar novas formas, é isso que tem acontecido. Não deixem de se fazer presente, mesmo que de forma ausente. Mais um, por favor. Então, outra coisa, né? Quando a gente pensa nas habilidades socioemocionais que teremos que desenvolver, é como conviver. Porque quando a gente fala o novo normal, e que eu não concordo, porque não tem nada de normal, nem antes nem agora, mas, por exemplo, hábitos de higiene, formas de abraçar, de beijar. Então, eu falo muito com as escolas, desenvolvam a forma da sua escola, desenvolvam a forma da sua turma, criem, aproveitem e façam campanhas, criem projetos que mexam com essas regras, que mexam com a forma que faremos as nossas festas, né? Até eu brinco, a forma que iremos aglomerar será diferente. Mais um, por favor. Então, o que eu trago aqui para que a gente pense é, enquanto Escola de Paz do Brasil, oferecendo esse canal de comunicação com as habilidades sociais, aproveitem, bebam dessa fonte, busquem os seus parceiros, agreguem, porque foi-se a época que pensávamos em instituições separadas e desconectadas. Basta a gente ver, as escolas têm que estar conectadas com a saúde conectada com o bairro, com o município, com o estado. Estamos todos no mesmo barco, todos. Alguns atravessando de jangadinha, outros com barco à vela, outros com grandes iates, mas estamos todos no mesmo barco. Ao mesmo tempo que nós temos uma epidemia de vírus, uma pandemia, nós estamos vivenciando epidemias enormes de solidariedade, de reciprocidade, de reinvenção daquilo que a gente fazia com outro sentido, um sentido de que a viagem pode terminar antes de acabar. E está tudo certo, porque dar o testemunho de vida é com o barco andando. Então, ligar o GPS,
marcar esse ponto, essa instituição que atravessou anos e que continua sendo uma referência para cada um de nós, para vocês, membros, para os seus filhos, para as outras gerações que estão chegando. Tragam os mais novos, porque a mudança, a transformação do mundo começa com as pequenas, médias e grandes instituições. E vocês têm esse GPS. Mais um, por favor? Bom, então, o princípio inspirador nesse momento é o afeto. É ele que vai tecendo, aliás, já fica a dica. Eu escrevi um artigo extremamente afetivo, que será lançado na nova revista, onde o afeto é que tece o tempo inteiro. E é o afeto, o único sentimento que nós temos para atravessar essa pandemia. Ele é o que nos inspira, é uma atitude de responsabilidade afetiva comigo e com o outro. Ou seja, quando eu respeito o horário de trabalho do meu funcionário, quando eu respeito o horário de trabalho do pai de família, isso tudo é um princípio novo para esse momento em que estamos atravessando a tormenta. Para que a gente poupe a saúde mental de cada um de nós, né? Por quê? Porque o volume de trabalho está muito maior, o prazer está muito diminuído, porque muitas vezes a gente encontra com os amigos, bússolas muito claras, marinheiros experientes. Marinheiros mais experientes são os adultos que têm mais tempo de experiência. Uma carta de navegação para que a gente crie roteiros alternativos. E toda vez que eu crio esse congresso, foi um recalcular a rota, senão estaríamos todos presencialmente num lugar delicioso, aonde trabalharíamos e à noite poderíamos celebrar a nossa amizade. Entendem? Esse momento é um momento que nós ligamos o GPS, a Escola de Paz do Brasil se adaptou e recalculou a rota para que a gente não perdesse as relações afetivas e o encontro, mesmo que através das telas. Mais um, por favor. Então, trabalhar nessa ideia é qual será a bússola dos nossos valores e crenças, já que nós estamos aí nesse momento de transição. Lembrando que num momento de transição, quando eu falo de amor, eu tenho que me certificar que todo mundo entende o que eu estou dizendo como amor. Porque uma criança que apanha e é abusada todos os dias, ela está entendendo que aquilo é amor. Porque quem está cuidando dela, quem está com ela, que é um marinheiro mais experiente, está abusando, batendo. Então, certifiquem-se de que nós estamos falando do mesmo conceito universal. Amor, solidariedade, disponibilidade, tudo isso é preciso. Enquanto instituição, rever a escala de valores. Quais são as suas crenças? A gente sabe, está mais do que comprovado, que as pessoas que têm crença, não importa qual, Deus é um, é algo que transcende. Quando as pessoas têm uma crença, uma fé, elas passam pelas suas tormentas de uma forma mais saudável psiquicamente. Mais um, por favor. Então, esse momento de recalcular e arrumar as velas é o momento de rever e redesenhar essa rota. Qual o roteiro que eu, enquanto pessoa, estou desenhando, enquanto pai, enquanto avô, enquanto presidente, enquanto diretor, enquanto professor?
Qual é o seu roteiro? Ele faz sentido com a sua vida? É isso que a gente tem que refletir nesse momento de travessia. Mais um, por favor, vou correr um pouquinho aqui por causa do tempo. Qual é a bagagem que a gente colocou nesse barco, nessa embarcação? Otimismo, esperança, amor, fé, propósito. E principalmente, todos nós, ou parte de nós aqui, temos uma causa em comum, que é a Escola de Paz do Brasil. De alguma forma, estamos todos envolvidos. Vocês podem perceber que a minha bagagem, ela só tem coisas boas, porque eu sou uma pessoa otimista, eu sou uma pessoa que eu testemunho tudo na minha vida como um convite. Não que eu seja poliana o tempo inteiro, Peter Pan, sininho, não. Mas eu sempre procuro, a cada sofrimento, tirar uma aprendizagem. Eu desenvolvo em vida a minha resiliência. Não estou dizendo que eu não tenho meus momentos, muitos, né? Mas eu também acredito que a gente vai conspirando bem, sabe? Conspirar pensamentos bons. Conspirar é respirar com, respirar uma energia para que a gente mude essa energia do nosso planeta, do mundo, para que a gente possa ajudar, jogar foco, luz para aquilo que se revelou nesses mares, a desigualdade social, para que a gente possa se aproximar das instituições públicas de educação, para que a gente possa ser parceiros. É isso que vai fazer a diferença quando chegarmos do outro lado. Mais um? Então, pensar o roteiro, a bagagem, a nossa bússola e o nosso conceito de educação, que para mim o melhor que tem é o da Hannah Arendt, sobrevivente do campo de concentração, uma filósofa maravilhosa, onde ela diz: a educação é o ponto que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele. Então, quando eu falei do afeto como uma atitude que inspira, não adianta eu maltratar a terra e depois eu viver essa desigualdade, o meio ambiente, o saneamento básico, está tudo ligado. Então, a partir do momento que eu decido se eu quero ou não ter responsabilidade por esse mundo, eu decido se eu quero ou não ser responsável pelas novas gerações. E vou fazer uma provocação forte aqui. Eu trabalho muito com crianças e jovens, adolescentes. Eu me pergunto hoje se a crise que nós estamos vivendo não é uma crise de desinteresse frente às novas gerações. Porque não adianta eu falar simplesmente saia do computador, tenha equilíbrio numa alimentação. A impressão que eu tenho é que as novas gerações, lógico que eu estou generalizando, acham que a gente não tem nada de importante para falar para eles. O que é extremamente equivocado. Por quê? Porque a gente vê nas experiências crianças que convivem com os avós a diferença, crianças que convivem com a sua árvore de vida. Então, não é simplesmente falar para as crianças e jovens saiam da internet, não, é oferecer coisas, histórias, narrativas, causas que eles se sintam mobilizados. Mais um, por favor, vou correr aqui que meu tempo está acabando. E aí, como que a gente vai começar a traçar essa rota? Mais um, por favor. Pode ir? Primeira coisa, olhar para o mundo de forma diferente. Olhar para esse mar jamais navegado, olhar e eu digo assim, olha, ali tem uma ponte. Não. O Célio diz para mim, não é uma ponte, é o céu. Eu digo, olha as caravelas,
Aí a Cíntia pode falar para mim, não, Jane, as caravelas são só as 3, 4 primeiras, depois são nuvens. É esse mundo que eu falo que nós vamos atravessar. É o mundo do convite à diversidade, sem que a gente precise brigar se eu estou certa ou o outro está certo. Cada ponto de vista é uma vista, é algo diferente, porque quando eu inicio a minha viagem lá na primeira infância, a minha bagagem é diferente da bagagem do outro. O meu roteiro é diferente do roteiro do outro. Então, quando a gente permite olhar a viagem do outro, do ponto de vista dele, a gente para de se dividir entre amor e ódio, que é o que a gente está vivendo no cenário político hoje. No cenário mundial, uma descrença na humanidade, e a gente não pode permitir isso. Então, não importa que aqui tenha uma ponte, ou seja, várias caravelas ou nuvens, não importa, importa que a hora que a gente atravessar essa ponte, do outro lado, a pandemia passou. E aí, cada um de nós vai lembrar desse momento de travessia com as experiências vivenciadas. Tenho certeza que muitos de nós aqui já fez uma revisão no seu armário, de parar e olhar e pensar, nossa, por que eu preciso de tudo isso? Então, assim, várias coisas estão sendo revistas e nós não precisamos pensar todos iguais. Muito pelo contrário. É na diversidade que nós vamos crescer, mas é no compromisso ético que nós vamos ajudar aqueles que não têm as mesmas oportunidades a crescer também. Mais um, por favor. Meu compromisso é com a vida, né? É o bem maior e isso a gente tem vivenciado diariamente. E aí, como que eu estou vivendo a minha vida? Como que eu estou fazendo essa travessia? Qual é o meio de transporte que eu estou usando? Tem muitas pessoas que estão atravessando esse momento de boa. Tem jovens dizendo que preferem esse momento da pandemia do que antes. Isso me deixa muito preocupada, né? Então, qual que é o transporte? Será que é um transporte rápido? Ou é um transporte que para e aprecia cada paisagem da viagem, seja ela boa ou ruim? Porque o que a gente está tendo a oportunidade de vivenciar com esse roteiro chamado pandemia, provavelmente não viveremos nos próximos anos, se Deus quiser. Então, quais são as aprendizagens que cada um de nós temos tirado? Qual vai ser o atalho que a gente tem colocado na vida, nessa rota, né? Como que a gente tem se mantido vivos? Porque o que acontece é, quando eu falo da transitoriedade, que muitos de nós reconheceu que a gente estava empurrando a vida. A gente estava andando o tempo inteiro de jatinho, porque a gente chegava mais rápido, porque a gente chegava na frente, porque eu sempre estava em primeiro. Para quê? Se o próprio Guimarães Rosa já falava, o bonito não está nem na chegada nem na partida, está no percurso. E é esse percurso que a gente está fazendo. Um percurso que veio da pior forma possível. Mas é a partir dessa experiência que a humanidade vai decidir se ela se torna um pouco melhor ou não. Mais um, por favor? É nessa travessia que eu paro para pensar. Por que que quando a gente chega na vida, a gente geralmente leva uma malinha?
e de repente a gente vai se enchendo de bagagem. E nela vem raiva, amor, ódio, desesperança. Por que a gente vai enchendo tanto a nossa vida de bagagens tão inúteis se o essencial está ali, numa malinha? Porque a hora que a gente desembarcar, nem a malinha a gente vai levar. Pode ir, por favor? Essa é a competência que cada um de nós tem que desenvolver. Essa competência de aprender a lidar com a diversidade, com a situação limite, com o medo, com a ansiedade. Essas habilidades é que vão gerar novas atitudes. É essas habilidades que têm nos ajudado a lidar com um dia de cada vez. Mais um. Colocar a palavra em movimento, falar dos sentimentos. Quando eu falei da minha amiga que eu não tinha o que falar com os pais e eu mandei uma cestinha com alguns quitutes, aquilo era a palavra, né? Ali eu disse, olha, se vocês precisarem conversar, eu estou aqui. É se colocar à disposição do outro, seja para tristeza, para alegria, mas não alimentar a queixa. O problema que eu estou vendo forte é todo mundo, ou quase todo mundo, ou a maioria, queixudo. Queixa, dar queixa. Ah, mas eu tô passando bem. Ah, mas vai piorar, viu? Ah, mas a vacina já está chegando à meia idade. Ih, capaz de não dar tempo. Gente, isso não. Não entrem nessa turma. O momento é de conspirar, respirar o bem, respirar ações produtivas para a saúde mental, para a saúde emocional e principalmente para a saúde física. Mais um, por favor. Essas são algumas habilidades que eu coloco como inegociáveis. Ensinar e aprender tem um princípio colaborativo, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Desenvolver a habilidade de escutar e não apenas de ouvir. Solucionar um problema de cada vez. Não adianta a gente querer pensar amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, um dia de cada vez. Desenvolver a empatia, se colocar no sapato do outro, andar com o sapato do outro. Não adianta eu falar, coitado daquele que mora lá no aglomerado, mas sem passar por aquela experiência. E a tolerância com as diferenças e o desenvolvimento da empatia. Mais um, estou acabando. Para que a gente possa atravessar esse mar, que agora nós estamos navegando, e quando chegarmos na outra margem, vamos poder dizer, nós atravessamos. Pode ir, por favor? E aí, lógico, que eu não poderia deixar de fechar com o meu mestre Rubem Alves. Ao final das nossas longas andanças, chegamos finalmente ao lugar. E o vemos, então, pela primeira vez. Para isso, caminhamos a vida inteira para chegar no lugar de onde partimos. E quando chegamos, é a surpresa. É como se nunca tivéssemos visto. Agora, ao final das nossas andanças, nossos olhos são outros. Outros de velhice, de saudade e da experiência que todos nós juntos estamos fazendo nesse mar jamais navegado. Obrigada. Muito bem, Jane. Quanto conteúdo maravilhoso. Nós é que agradecemos. E as pessoas aqui, uns dizem assim, Jane sempre assertiva, clara e cheia de sabedoria. Oh, né? meu Deus. A Sônia, a Simônica diz o seguinte, é importante entender o cenário. Obrigada, Jane, pelas contribuições. Né? Eli Reis faz a seguinte colocação. Temos que buscar embarcações seguras para navegar nos entraves das relações emocionais.
O período longe das escolas criou lacunas na rotina escolar de muitas crianças e adolescentes que ainda não puderam serem recuperadas ou se recuperar. Muitos estão ausentes da escola ou vão até sem fazer atividades, o que deixa os professores muito preocupados. Muitas famílias também não estão colaborando com a escola. Jane, como lidar com todas essas situações? Olha, a primeira coisa que eu tenho falado muito é assim, a gente se destituir de um lugar de juízo de valor, sabe? Porque se a gente começar a generalizar, e lógico que a gente acaba generalizando, não tem como, mas assim, ninguém quer o pior para os seus filhos. O problema é que algumas famílias, né, vamos pensar, estão em exaustão, né? As escolas, principalmente públicas, estão em exaustão. As escolas privadas também, o que está acontecendo é que a gente nunca navegou nesse mar. Só que, apesar da gente nunca ter navegado nesse mar, a gente tem um mundo na palma da mão. Esse é o problema. E a escola, ela não tem as habilidades, ela tem muitas, mas não tem as habilidades necessárias para seduzir essas crianças e jovens. Porque a tecnologia, ela seduz muito mais rápido. Eu quero ver pornografia, eu vou. Eu quero ver coisa séria, eu vou. Eu quero jogar, eu vou. Então, a grande questão é essa. Enquanto escola de paz, enquanto instituição, nós temos que trazer o debate. Não adianta eu dizer, olha, faça isso, faça aquilo. Não. Qual que é o cenário? O cenário é esse. Então, como que a gente vai se reinventar? Né? É isso. Por exemplo, eu falava essa semana para uma mãe e um pai que eles estão desesperados, porque o filho está obeso, com infecção urinária, porque não sai do jogo, come na frente do jogo. Aí eu faço muito essa metáfora da viagem. Olha, seu filho chegou, o mundo já estava rodando. Em quem que ele se espelhou? Ah, mas lá em casa a gente chega uma hora que a única coisa que descansa a gente à noite é a TV. Tá errado, a TV não descansa. A TV aliena. Vão jogar um jogo de tabuleiro. Ah, você está brincando. Eu falei, uai. Então você vai escutar o que você está me falando que seu filho te falou, que ele não pediu para nascer. Né? Então, assim, aí o que acontece? A mãe leva o prato de comida para ele comer na frente do computador, porque senão ele não come. Uai! Né? O colega faz a atividade e manda. Então, assim, não. Quando eu falo do amor como um princípio inspirador, o que eu acredito. Do amor, ninguém foge. E o maior exemplo disso, vão na porta do presídio aos domingos e me digam quem está na fila. Jane, nós temos aqui a Conceição Barbosa fazendo a seguinte questão: como recalcular a rota na relação de pais e filhos separados neste tempo de pandemia? Enquanto casal? Ela não especifica se o casal está separado. Ela pensa, eles estão separados nesse tempo de pandemia. Bom, primeira coisa, o filho tem as duas raízes, né? Então, vou pensar as duas hipóteses: separado porque não deu certo, ou separado porque o pai é médico, enfim. Crianças e jovens têm um radar que vai de acordo com a velocidade de quem exerce a função pai e mãe.
Então, o que acontece numa casa e na outra tem que ser parte do mesmo roteiro. Hábitos, né? Valores, horários. Agora, se for assim, se a pergunta dela for como que eu vou encontrar o meu filho, tá aí o mundo. O afeto a gente passa até através da tela. Agora, pai falar mal de mãe, mãe falar mal de pai, a gente está criando filhos vulneráveis para o mundo. Isso é fato. Né? Então, a vulnerabilidade da separação, ela está na forma com que a gente atravessa o momento da separação. A relação que se rompe é entre o casal, não é com o filho. Né? Ah, mas aí tem o isolamento. Tem. Pai e mãe vão fazer teste. Eu tenho acompanhado guardas compartilhadas na pandemia. Né? Então, é tudo uma questão de princípios e valores. Qual é a bússola que vai funcionar para essa criança e para esse jovem? Independente se os pais estão juntos, separados, se a mãe faleceu. Olha que interessante, acho que eu vou responder com um exemplo. Tem uma criança que eu atendo, e ela foi fazer uma viagem com a mãe, ela e o irmão com a mãe, o pai estava trabalhando, ficou. A mãe passou mal, teve um infarto e morreu. No meio da pandemia. Aí, esse pai me procurou, a gente conversando e tudo, ele falou assim, ninguém no prédio se aproxima de mim. E assim, todo mundo no prédio tem filhos da idade dos meninos. Então, outro dia, uma vizinha foi lá e perguntou se o meu filho podia ir para a casa dela. E aí eu contei para ela que não ia dar, porque eu resolvi fazer um curso de culinária com os meus filhos toda noite. Olha, ninguém querendo se aproximar porque imaginavam que o pai estava lá numa depressão, que aquelas crianças jogadas e tudo. O que esse pai fez? Está se reinventando na dor, né? Está cozinhando para os meninos, está criando uma rotina. Isso, para mim, é arrumar as velas do barco que continua em movimento. É isso, né? As crianças estão olhando para o marinheiro mais experiente. Jane, nós temos muitas perguntas, mas também o tempo acaba nos exigindo, né? Então, eu vou reunir 3 perguntas aqui que tratam sobre o tema da empatia, né? O Marcos Labrunier pergunta como faremos para ajudar as crianças que estão crescendo isoladas a desenvolver empatia com os demais. O José Alberto Roberto já pergunta que nesse mundo de hoje, muitos perderam a paciência frente a qualquer dificuldade, né? Quando a ideia é diferente da dele. Como voltar a ter mais empatia? Entender os outros, né? E a terceira questão sobre empatia vem da Janete Piva, como professora, como exercitar esta empatia. Bom, a empatia, primeiro a gente tem que entender que não é simplesmente se colocar no lugar do outro, porque eu nunca vou conseguir me colocar no lugar do outro. Porque o roteiro de vida dele é diferente, a bagagem dele é diferente, a bússola dele é diferente. Então, eu tenho que olhar de um outro ponto de vista que ele está me falando e respeitar. Olha que interessante, o que a gente está vivendo no cenário político? Ou eu sou de direita ou eu sou de esquerda. Mas vamos supor, eu não sou de esquerda, mas eu sou a favor da democracia. Então, o que acontece? A intolerância, a impaciência é quando eu fecho os meus ouvidos e paro de escutar. Ouvir é assim, ou você é Lula ou você é Bolsonaro. Não, peraí.
Eu tenho certeza que os dois, em algum momento, nos representam, em outros não. Entendem? Isso é parte do processo humanitário. A empatia, a paciência, a tolerância é parte dessas habilidades que estamos tendo que desenvolver. Paciência é respeitar seu limite. Né? Provavelmente os professores estão sem paciência porque os seus limites já foram rompidos há muito tempo. É aquilo que eu falo. Agora eu vou me dedicar à leitura. Né? Então, não adianta que eu não vou responder, não vou fazer. Agora é lazer. Né? Apesar da gente estar na pandemia, a gente precisa ter pausas. Eu hoje passei a tarde mexendo em planta, tem sido a minha pausa. A grande questão é essa. Não adianta eu olhar para uma senhora que sobe o morro todo dia de sandália havaiana, com uma lata de água nas costas, olhar para ela lá de baixo e falar: nossa, eu imagino como que ela tá sofrendo. Sabe como que eu vou imaginar? Se eu colocar a sandália havaiana dela, colocar a lata no lombo e fazer o percurso. Aí eu vou chegar perto. Entendem? Então é isso. O que essas pessoas estão nos dizendo com tanta intolerância? Pessoal de saudade, né? Vocês aí de Santa Catarina tiveram uma experiência muito triste recentemente, né? Todo mundo acusou tudo, longe de defender. A única pergunta que eu me fiz: quem que aquele menino queria matar? Que criança era aquela que ele queria matar? Entendem? É a gente mudar as perguntas e acusar menos e julgar menos e tentar olhar. Não estou dizendo que tem um ponto de vista que explique, não, não tem. É justamente isso. Nada explica, mas que a gente comece a fazer outras perguntas frente ao que a gente está vivendo. Eu gosto muito, para encerrar, a questão do xamã de 101 anos, né? Que um sociólogo que vivia na cidade foi na tribo e perguntou como que ele fazia para ensinar o povo dele de uma forma tão linda. E a única coisa que ele falou: eu só escuto e eu mostro que tudo está ligado com tudo. A terra não é nossa, nós é que somos da terra. Muito bem, querida Jane, nós queremos agradecer todos que enviaram as suas perguntas e, infelizmente, dado ao tempo, Pode me mandar algumas mandamos. e eu respondo. A gente encaminha para você com o nome do participante, né? Jane, querida, a Escola de Paz quer agradecer imensamente, né, a sua disponibilidade, a sua dedicação à causa da Escola de Paz, este amor incondicional que você tem pela Escola de Paz do Brasil. Muito obrigado pelas contribuições na noite de hoje. E eu te passaria, então, te daria, como se diz às vezes em alguns momentos, 1 ou 2 minutos no máximo para que você faça as suas considerações finais. Tá. Bom, a primeira coisa é que a gente não está dourando a pílula, né? Desde que a gente começou a atravessar esse momento, eu acredito que a gente tem que se perguntar diariamente o que eu estou aprendendo com isso, né? Eu acredito que todos nós estamos aprendendo alguma coisa e a gente tem que aprender que todos nós temos os nossos limites. Então, enquanto família, enquanto profissional, acolham. Tem dias que vai estar tudo ruim. Joga a boia e se permite olhar a travessia. Tem dias que a gente vai remar, porque a gente vai estar mais forte. É isso. A vida é isso. Embarcamos e quando menos imaginarmos, desembarcaremos na outra margem. E aí eu olho para trás e penso: qual foi a minha causa?
É só isso. A minha causa é a educação, é o bem comum, a solidariedade, e é por isso que eu sou parceira, figurinha carimbada da Escola de Paz do Brasil.